Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Provérbios e nós vamos ler daqui Provérbios 4 e nós vamos ler o versículo 23. Provérbios 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações, antes mesmo que a palavra venha à boca. O Senhor é aquele que visita os nossos depósitos espirituais e emocionais e sabe daquelas coisas que estão lá dentro armazenadas, mas que precisam sair, porque não fazem mais parte daquilo que Tu desejas para nós. Vem falar conosco no dia de hoje, vem falar aos nossos corações. Abençoa a cada uma dessas pessoas que aqui entraram. Abençoa aqueles que não puderam ouvir e aqueles que vão ouvir a palavra por meio do vídeo. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Amém? Meus amados, nós estamos chegando naquele momento do ano que é um tempo em que invariavelmente nós fazemos grandes faxinas nas casas físicas. E esse versículo lido, que faz parte do capítulo 4 de Provérbios, esse livro sapiencial deveria ser lido por nós diariamente. Esse capítulo mostra Salomão relembrando as instruções que recebera de Davi, seu pai, quando era ainda jovem, embora ele mesmo não tenha levado em conta essas instruções. Elas são de grande valor para cada um de nós. Hoje eu conversava com uma pessoa muito amada, muito querida, e essa pessoa estava participando de um desses congressos, e eu ainda consegui ouvir algumas coisas que foram ministradas ali, mas nós percebemos a preocupação dos ministros de Deus, que são sérios na pregação da palavra, em levantar a igreja para esse tempo do fim. E nós precisamos mais do que nunca nos abrir para que o Espírito Santo faça uma grande varredura nos nossos corações. A ideia central aqui é o cuidado que devemos ter com o nosso coração, centro de nossas emoções, a fim de nos manter saudáveis, tanto espiritualmente, quanto emocionalmente e até mesmo fisicamente. Nesses dias, eu repito, nesses dias que se avizinha a passagem do ano, o Senhor tem ministrado aos nossos corações sobre a necessidade de nos enchermos do Espírito Santo continuamente. E não, eu não estou falando de pinote, de grito, de doidice, de cai aqui, cai acolá. Não, eu estou falando de mudança efetiva de vida. E é isso que o povo de Deus precisa experimentar. O Senhor está preparando a igreja para subir. E quando eu falo a igreja, eu falo de uma maneira geral, todos aqueles que verdadeiramente fazem parte da igreja
do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente volta para o texto. O cristão deve ansiar por este enchimento. Quanto mais nos enchemos de Deus, mais nos esvaziamos de nós mesmos. E eu estava me lembrando agora de uma situação experimentada por mim lá na adolescência, faz tempo. E ali, na casa onde nós morávamos, era como se fosse um sítio. E tinha determinados barris que eram colocados para parar água. Embora a casa tivesse cacimba, mas esses depósitos eram colocados debaixo daquelas biqueiras para parar a água da chuva. Só que chegava determinado tempo em que esses depósitos precisavam ser limpos, ser lavados. Mas eram tonéis pesadíssimos. E aí me veio a ideia de abrir a torneira e deixar que a água entrasse naqueles tonéis. E à medida que aqueles depósitos iam sendo cheios, a sujeira que estava lá embaixo ia saindo. Não dava para a gente virá-los para lavar. Mas a própria água que caía, que descia, ia limpando aqueles tonéis. Ainda que mal comparando, nós somos como aqueles tonéis. Quanta coisa precisa ser tirada de nós. Quanta coisa precisa ser tirada, lançada fora dos nossos depósitos espirituais. E quanto mais nos enchemos de Deus, mais nos esvaziamos de nós mesmos. E uma vez cheio do Espírito, o cristão tem condições de exercitar uma das observâncias bíblicas mais difíceis: o cuidado que devemos ter com o nosso coração, ou com aquilo que armazenamos nele. Nunca vi tanto litígio no meio da igreja, ou da chamada igreja, como nos nossos dias. Quantas antipatias pessoais nós temos percebido dentro dos guetos eclesiásticos. Se você viu alguma coisa torta na vida do irmão, cale a boca e vá orar, em nome de Jesus. Clame ao Senhor para que os olhos espirituais daquele irmão, daquela irmãzinha, sejam abertos. Até porque não existe na palavra de Deus ministério de fiscal da fazenda celestial. E se nos colocamos como fiscais, que seja da nossa própria vida. Isso é sério demais. Muita gente faz 200 anos que está no Evangelho e não muda. E eu fico pensando, misericórdia, como é que será a convivência com essa pessoa em casa? Sobretudo no que diz respeito aos relacionamentos conjugais. Sério demais. O Senhor nos instrui em Mateus 15, 11, 18, dizendo o seguinte: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Muitos corações de alguns que são ditos servos de Deus são verdadeiros depósitos de lixo. E não é sem razão que há tantas enfermidades emocionais em nosso meio. E eu deixo a pergunta: o
que nós temos armazenado no nosso coração: ressentimento, ira, imundície, ciúmes, frieza, orgulho, incredulidade, preconceitos os mais diversos, fingimento, desejos escusos. Na verdade, essa lista não tem fim, não. É uma coisa que parece que não acaba mais. O salmista, no Salmo 139, versículos 23 e 24, clama ao Senhor dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra, primeiro, me corta, para que depois eu traga para a igreja. E quando eu trago essa palavra aqui, não é porque eu queira me amostrar, como dizem os meninos. Não, eu estou em obras, assim como vocês. Porque se a obra tivesse terminado em mim, eu não estava mais aqui. Que hoje possamos fazer essa oração do salmista com toda a sinceridade de coração. Sofremos ataques de todos os lados, com o propósito de atingir as nossas emoções, minar a nossa fé e a nossa interioridade. A tarefa de nos manter saudáveis e libertos não é fácil. O Senhor está preparando a sua noiva para subir. Ela precisa estar linda e adornada, limpa por dentro e por fora, para aquele dia e hora. Por isso, proteger o coração é imprescindível. Antes de olhar para o outro, se olhe no espelho. Ore, clame por aquela pessoa que você vê refletida no espelho. Clamando ao Senhor por sabedoria. Nunca vi tanta falta de sabedoria. Eu já falei sobre isso várias vezes, mas nunca é demais lembrar a experiência vivida antes da conversão do pastor Mauro. Ele sofria de um alcoolismo que já vinha desde, eu acho que a adolescência. E ele chegou ao ponto de tomar meio litro de vodka pura por dia. E ele bebia cada vez mais cedo. Aqui agora ele saía, chegava do mercado com 3, 4 litros de vodka. E um dia, eu resolvi dizer a ele: não é possível uma coisa dessa, você vai beber essa vodka todinha. Ele disse: claro que eu vou, e você não tem nada com isso. E você, a partir de hoje, está proibida de falar na bebida. Eu disse: perfeitamente. E a partir daquele dia, eu comecei a pedir ao Senhor estratégias para lidar com aquela situação, porque não era fácil. E naquela época nós tínhamos um frigorífico aqui do lado dessa galeria. E um dia eu saí para o mercado e achei a vodka que ele tomava num preço acessível. E eu comprei. Quando eu cheguei com a sacola com aquela vodka, ele arregalou uns olhos para mim, que eu não estou achando nadinha aqui que eu possa comparar com o tamanho dos olhos que ele arregalou. Ele disse: você comprou? Eu disse: claro que não ia roubar. Comprei, né? Está aqui a sua vodka. E ele, a partir daquele dia, eu acho que ficou aquilo remoendo na cabeça dele. E eu vinha em casa e voltava várias vezes para fazer alguma coisa. E um dia, eu vou dar uma prega bem grande na história agora, que eu não gosto de conversa comprida. Eu cheguei no açougue, ele esperou que eu
entrasse, encheu o copo de vodka, chegou na porta do açougue, jogou a vodka fora, emborcou o copo no balcão e disse: esse foi o último copo de vodka que você viu na minha mão. Ouviram? E a partir dali, morreu e não bebeu mais. Quantas situações familiares poderia ter um fim diferente se usássemos a sabedoria do alto? A Bíblia nos adverte sobre alguns tipos de atitudes das quais devemos proteger nosso coração. Com relação a essas atitudes, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Primeiro, o coração fingido, dissimulado. O Salmo 12:2 diz: falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que possamos alimentar o nosso coração com a verdade de Deus. Essa verdade chama-se Jesus, o Cristo. É necessário continuamente expor o nosso coração à ação purificadora do Espírito Santo. O cristão tem que falar a verdade, cada um com o seu irmão. A palavra do cristão tem que ser sempre sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Somos chamados a andar em integridade. Segunda coisa, o coração endurecido. Provérbios 28:14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. O Senhor está requerendo de nós um coração quebrantável, flexível, ensinável, que se dobre ante a vontade soberana de Deus expressa na sua palavra. Muitos leem a palavra continuamente, mas nunca aplicam as suas lições a si mesmos. Esquecem que aqueles a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Que nós possamos atentar continuamente para isso. Somos chamados a andar em quebrantamento de espírito. Em terceiro lugar, o coração orgulhoso. Provérbios 21:4 diz: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. O Senhor abomina a vaidade, o orgulho e a altivez do homem. O coração que se inflama em sua própria vaidade e arrogância constitui um tipo ainda mais abominável de idolatria. Precisamos aprender a esvaziar o nosso coração de todo orgulho, de toda altivez de espírito e encher-o de Deus. Todo arrogante, ele é intolerante, é radical, é crítico, é faccioso e preconceituoso. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Portanto, a palavra para nós hoje é: cuidado, o Senhor abate o soberbo e derrama a sua graça sobre o humilde. O Senhor diz através do profeta Abacuque que o soberbo não é reto nele, mas o justo vive por sua fé. Somos chamados a andar em humildade. Em quarto lugar, o coração incrédulo. Hebreus 3:12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Coração incrédulo é chamado de perverso, inclinado para o mal. E esse tipo de coração afasta o homem de Deus. O coração incrédulo deixa de receber as bênçãos de Deus que ficam retidas
nas regiões celestiais. Somos chamados a andar em confiança, que é fé mais esperança, para crer mesmo contra a esperança. Em quinto lugar, cuidado com o coração frio, insensível. Mateus 24:12 diz: se por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará dos corações. Aqui fala da insensibilidade dos que se acostumam com a iniquidade, perdendo a capacidade de indignar-se com a injustiça e comover-se com a miséria do mundo. O cristão precisa fazer a diferença neste mundo árido, sobretudo árido de compaixão. Somos chamados a andar em amor e compaixão. Em sexto lugar, precisamos ter cuidado com o coração impuro que se mistura com o mundo. Isso aqui é sério demais. Você amar alguém que pratica coisas abomináveis ao Senhor não significa compactuar com as suas práticas, mas acolher essa pessoa em amor, clamando para que essa pessoa seja liberta em nome de Jesus. A oração do salmista no Salmo 51:10 é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O versículo lido no início diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E vida aqui fala de saúde, de plenitude, de se sujarmos essa fonte de vida, todo o nosso ser ficará contaminado e encontraremos doença e morte. E a pior de todas as mortes não é a morte física, mas a morte espiritual, que é a eterna separação da presença do Senhor. Por isso vemos tanto cristão precisando de libertação, salvos, mas miseravelmente infelizes. O coração é o nosso grande depósito, a nossa grande despensa. Jesus em Mateus 12:34 diz: a boca fala do que está cheio o coração. O coração deve ser resguardado do mal. Ele é a sede da nossa alma, das nossas emoções. Muitas enfermidades nos acometem por causa das coisas que guardamos a 7 chaves em nossos corações. Paulo, em Efésios 5:11, diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ame aquela pessoa, repito, aquela pessoa que está fazendo algo que a gente sabe que é contrário à palavra de Deus, mas não compactue com aquela prática, nem acima e baixo. Que você possa ter sabedoria para confrontar se for preciso, mas antes de qualquer coisa, seja um intercessor dessa pessoa. Nós fomos chamados a andar em santidade. E quando eu falo em santidade, não estou falando em santarronice. Os fariseus dos dias de Jesus se achavam, viviam afastados do povo e criticavam Jesus porque comia com pecadores. E o Senhor foi o modelo, o Senhor Jesus foi o modelo para nós. Que nós possamos entrar na santa conspiração pelo Espírito de Deus, pela vida de muitos que estão ao nosso redor. E eu repito, se alguma situação foi colocada por Deus no seu caminho, na vida de alguém, que você seja o intercessor. Se coloque na brecha
para que aquela pessoa seja alcançada e transformada em nome de Jesus. Amém. Você tem guardado o seu coração e impedido que ele armazene sentimentos que o possam contaminar? Já falamos sobre isso inúmeras vezes. Uma das coisas que mais contamina os corações é a falta de perdão. E perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma ordem de Deus. O Senhor manda que nos perdoemos mutuamente. Se a gente parasse aqui nesse momento do culto e fosse fazer uma enquete e ouvir cada um de vocês, certamente haveriam muitas histórias de tristezas, de mágoas profundas, que muitas vezes a pessoa carrega aquele fardo vida fora. Mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa de irmão, mágoa de pessoas próximas. E eu queria mais uma vez clamar ao Senhor que essa palavra toque o seu coração de uma maneira viva, de uma maneira especial. E você pode dizer: olha, eu tinha um problema seríssimo com a minha mãe, com o meu pai, mas eles já morreram. Ministre perdão à memória deles. Clame ao Senhor que Ele entre com esse santo detergente que é o perdão. Que a graça do Senhor abra os nossos olhos espirituais e que nós possamos permitir que o Espírito de Deus faça uma grande varredura nos nossos corações. O Senhor nos diz hoje: guarda o coração. Guarda o teu coração. De quê? Aí eu vou repetir: do fingimento, da dureza, do orgulho, da incredulidade, da frieza, da insensibilidade, da impureza, do ressentimento, da avareza, da ira, dos ciúmes, da intolerância e de todas as coisas que reconhecemos como pecados, mas insistimos em armazenar em nossos depósitos. Eu tenho visto muitos relacionamentos, sobretudo conjugais, estremecidos, porque tem faltado a graça do perdão. E o Senhor vai exigir primeiro do crente. O Senhor não pode exigir que um marido incrédulo, uma esposa incrédula possa perdoar a parte cristã da relação. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o Senhor está falando com cada um de nós. O salmista no Salmo 119, versículo 11, responde: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Este é o grande segredo da nossa saúde espiritual ou de nossa libertação. Você pode passar pela cerimônia de libertação que você nem possa imaginar. Aí depois que você recebe aquela oração de libertação, você sai da igreja, pega um bagulho que você deixou ali no cantinho e leva para casa de novo. Não serviu de nada. Ter a palavra de Deus guardada em nossos corações deixa que ela cumpra o papel para o qual foi designada. Quando nos enchemos de Deus, não há espaço para mais nada. A própria palavra se encarrega de limpar toda a sujeira. Deixemos a palavra faxinar o nosso coração, ou os nossos corações. Eu repito, nessa